Roma, 1925. Benito Mussolini estava na sacada do Palazzo Venezia, olhando para a multidão que rugia lá embaixo. Ele se sentia um deus romano reencarnado. O fascismo havia varrido a Itália, silenciado a oposição e prometido restaurar a glória do antigo império. Mas havia uma pedra no sapato do ditador, uma mancha na sua bota de couro perfeitamente polida: a Sicília. Naquela ilha teimosa e áspera, a palavra de Mussolini valia menos do que o sussurro de um dom local. A máfia, a Cosa Nostra, era o verdadeiro governo. Eles cobravam impostos, faziam justiça e controlavam a vida e a morte. Mussolini, com seu ego inflado a níveis estratosféricos, não podia tolerar rivais. Ele não odiava a máfia porque ela era criminosa. Ele a odiava porque ela era poderosa. Em um acesso de fúria, ele declarou guerra total. Ele enviou seu prefeito de ferro, Cesare Mori, com carta branca para torturar, prender e destruir qualquer um que cheirasse a homem de honra. Milhares foram arrastados de suas casas, espancados em porões e jogados em celas úmidas para apodrecer. A máfia foi colocada de joelhos. O que Mussolini não sabia, enquanto estufava o peito para as câmeras, era que a vingança é um prato que a máfia come frio, congelado pelo tempo e servido com precisão cirúrgica. Quase 2 décadas depois, trancado em uma cela em Nova York, Charles Lucky Luciano, o homem que modernizou o crime, receberia a chance de acertar as contas. Com um simples mapa e uma palavra de ordem, Luciano abriria os portões da Itália para o exército mais poderoso do mundo, garantindo que o ditador que tentou destruir a família terminasse seus dias não como um imperador, mas como um pedaço de carne pendurado de cabeça para baixo em um posto de gasolina em Milão. A cruzada de Benito Mussolini contra a máfia nos anos 20 foi brutal. Mesmo para os padrões da época, Cesare Mori, o homem que ele enviou para limpar a Sicília, não usava o Código Penal. Ele usava o terror de Estado. Mori cercava cidades inteiras com o exército, cortava a água e a comida, e tomava mulheres e crianças como reféns para forçar os mafiosos a saírem de seus esconderijos nas montanhas. A tortura era sistemática, a famosa caixa, onde os prisioneiros eram dobrados e deixados por dias, e o uso de chicotes de couro salgado eram comuns. A máfia siciliana, uma organização que sobrevivia há séculos através do silêncio e da lealdade, estava sendo desmantelada osso por osso. Muitos fugiram para a América, engrossando as fileiras das gangues de Nova York e Chicago. Outros, os homens de honra tradicionais, foram humilhados, raspados e desfilados em gaiolas como animais. Mussolini proclamou ao mundo que a máfia estava morta. Ele havia vencido. A Sicília era fascista, mas o destino, tal como um roteirista de Hollywood, adora uma reviravolta. Avançamos para 1942. O mundo está em chamas. Os Estados Unidos estão em guerra contra o eixo e os aliados precisam desesperadamente abrir uma frente na Europa. A fortaleza da Europa de Hitler parecia impenetrável, exceto talvez pelo seu ventre macio. A Itália. A decisão foi tomada. A invasão começaria pela Sicília. A Operação Husky seria o maior desembarque anfíbio da história até aquele momento. Havia apenas um problema gigantesco. A inteligência naval americana estava cega. Eles não tinham mapas atualizados das praias, não sabiam onde estavam as minas, não sabiam quais pontes aguentariam o peso dos tanques Sherman e, o mais importante, não tinham ninguém em terra em quem pudessem confiar. A Sicília era um terreno hostil, cheio de penhascos e montanhas, defendido por tropas alemãs e italianas entrincheiradas. Foi nesse momento de desespero que a marinha dos Yanakseers se lembrou do prisioneiro número 3169, na prisão de Great Meadows. Charles Lucky Luciano. Luciano não era apenas um gangster americano. Ele nasceu Salvatore Lucania, na Sicília. Ele mantinha laços profundos com a terra natal. E, mais importante, ele sabia exatamente quem eram os sobreviventes do expurgo de Mussolini. O governo americano, engolindo seu orgulho moralista,
Foi até Luciano com o chapéu na mão. A cena na sala de visitas da prisão foi surreal. Oficiais de inteligência naval estenderam mapas sobre a mesa diante do chefe do crime organizado. Luciano, com seu olhar frio e pálpebras pesadas, examinou a geografia da sua infância. Ele não viu apenas linhas costeiras e estradas. Ele viu territórios. Ele viu a zona de influência de Dom Calógero Vizini em Villalba, o domínio de Genco russo. Ele viu a oportunidade perfeita. Luciano odiava Mussolini. O fascismo havia destruído seus mentores, seus parentes distantes e a estrutura que ele respeitava. Além disso, ajudar a América poderia ser sua passagem para fora da prisão. Luciano fez mais do que apenas apontar lugares no mapa. Ele entregou a chave do reino. Ele forneceu nomes. Ele disse à Marinha exatamente quem procurar em cada vilarejo costeiro. Mas a peça de resistência foi um simples lenço de seda amarela. Algumas versões dizem que foi uma cigatreira com um L gravado. Luciano entregou esse objeto a um agente americano e disse: "Encontrem Calogero Vizini. Mostrem isso a ele. Digam que eu enviei." Aquele objeto era o salvo-conduto mais poderoso que qualquer exército poderia ter. Em julho de 1943, quando a frota aliada apareceu no horizonte da Sicília, os comandantes alemães esperavam uma resistência feroz da população local e sabotagem nas estradas. O que aconteceu foi o oposto. Na calada da noite, antes mesmo das primeiras botas americanas tocarem a areia, pequenos barcos de pesca saíram silenciosamente para encontrar os destroyers americanos. Homens de aparência rústica, com bonés de lã e espingardas velhas, subiram a bordo dos navios de guerra mais modernos do mundo. Eles eram os guias. Eram os homens da máfia que haviam sobrevivido à tortura de Mussolini, esperando 2 décadas por esse momento. Quando as tropas do general George S. Patton desembarcaram, algo milagroso aconteceu. Em vez de atiradores de elite nas janelas, eles encontraram os caminhos livres. As guarnições italianas, desmoralizadas e isoladas, rendiam-se em massa. Por quê? Porque a palavra havia se espalhado pelas vinhas e oliveiras. Os amigos de Luciano chegaram. O caso mais emblemático ocorreu com o próprio Dom Calógero Vizini. O velho chefe, que vivia escondido como um fazendeiro, viu um tanque americano parar perto de sua propriedade. Um oficial saiu, limpou a poeira e mostrou o lenço, ou o sinal, enviado por Lucky Luciano. Vizini, um homem que Mussolini tentou quebrar, mas nunca conseguiu, sorriu. Ele subiu no tanque americano. Imaginem a cena. Um tanque de guerra Sherman, símbolo do poder industrial da América, avançando pelas estradas poeirentas da Sicília, e sentado na torre ao lado do comandante, estava o chefe da máfia local, acenando para os camponeses. A presença de Vizini no tanque foi um sinal divino para os sicilianos. Significava que a ordem antiga estava sendo restaurada. Em cada cidade que os americanos entravam, Vizini apontava quem eram os fascistas leais e quem eram os amigos. Os fascistas eram presos ou fuzilados. Os amigos, mafiosos que haviam saído das prisões ou esconderijos, eram imediatamente nomeados pelos americanos como prefeitos, chefes de polícia e intérpretes. Foi um erro histórico colossal por parte dos aliados, ou talvez um cálculo cínico. Na pressa de remover a estrutura fascista de Mussolini, os Issawa entregaram a administração da ilha de volta à Cosa Nostra. Luciano, de sua cela em Nova York, havia orquestrado o maior golpe de Estado da história do crime. Ele usou o exército dos Estados Unidos como seu braço armado para retomar a Sicília das mãos de Mussolini e devolvê-la à máfia. Enquanto a máfia renascia das cinzas na ilha, o poder de Mussolini na Itália continental desmoronava. A perda da Sicília foi o primeiro prego no caixão do regime. A invasão avançou para o norte, lenta e sangrenta. Mussolini, o homem que se declarou o novo César, foi destituído pelo próprio Conselho Fascista e preso. Mas a saga não acabou aí. Os nazistas o resgataram em uma operação ousada e o instalaram como um fantoche no norte da Itália, na República de Salò. Mas era o fim. O povo estava cansado, faminto e furioso.
Em abril de 1945, com os aliados e os partisans, guerrilheiros da resistência, fechando o cerco, Mussolini tentou fugir para a Suíça disfarçado de soldado alemão. Ele foi reconhecido por partisãs comunistas perto do Lago de Como. Não houve julgamento, não houve tribunal internacional. A fúria acumulada de 20 anos de ditadura explodiu. Ele foi fuzilado junto com sua amante, Clara Petacci. Os corpos foram levados para Milão, para a Piazzale Loreto. O local não foi escolhido por acaso. Meses antes, fascistas haviam executado partisãs naquele mesmo lugar. O que aconteceu a seguir foi a imagem que definiu o século XX na Itália. Uma multidão enlouquecida chutou, cuspiu e urinou nos cadáveres do homem que um dia exigiu ser adorado como um deus. Para protegê-los da massa, ou para exibi-los melhor, os corpos foram pendurados pelos pés na estrutura de um posto de gasolina da Esso. Benito Mussolini, o homem que prometeu esmagar a máfia, balançava de cabeça para baixo com o rosto inchado e irreconhecível, exposto à vergonha eterna. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, Lucky Luciano se preparava para sua própria libertação. Sua colaboração com a invasão da Sicília foi o trunfo que seu advogado usou para conseguir o perdão executivo. Ele seria libertado em 1946 e deportado para a Itália. Quando Luciano finalmente pisou em solo italiano em Gênova, Mussolini já era história, um pesadelo do qual o país tentava acordar. Mas a organização que Mussolini tentou destruir estava mais viva do que nunca. Dom Calogero Visini era o prefeito de Villalba e o rei não oficial da Sicília Ocidental. O mercado negro, agora alimentado pelos suprimentos do exército americano, era controlado pelas famílias. A máfia não apenas sobreviveu, ela prosperou graças à guerra que Mussolini provocou. A ironia final dessa história épica é quase poética em sua crueldade. Mussolini usou todo o poder do Estado totalitário para combater o crime organizado e falhou. Lucky Luciano, um criminoso sem pátria e sem exército, usou a inteligência e as alianças certas para ajudar a derrubar um Estado totalitário. O ditador morreu pendurado como um animal abatido, enquanto o gangster viveu o resto de seus dias em Nápoles, bebendo café expresso em terraços ensolarados, recebendo envelopes cheios de dinheiro e sendo tratado como uma celebridade. Luciano nunca puxou o gatilho contra Mussolini. Ele não precisava. Ele entendeu algo que o ditador, em sua arrogância, esqueceu. O poder real não é construído com discursos em sacadas ou com desfiles militares. O poder real é construído nas sombras, com favores, silêncio e paciência. Mussolini tentou lutar contra a sombra com um martelo, e a sombra, eventualmente, engoliu o martelo e a mão que o segurava. A liberação da Itália do fascismo teve muitos heróis, muitos soldados corajosos que morreram nas praias de Anzio e Salerno. Mas nos bastidores da história, nas notas de rodapé sujas de sangue, fica o fato inegável. Foi a mão de um mafioso que destrancou a porta da Europa, e foi a vingança da máfia que ajudou a transformar o Duce em uma piada macabra pendurada em uma praça de Milão.